Os homens à nossa frente vivem de roubar e pilhar. Eles são os espertos Pokot, uma tribo que vive na região de Kapenguria, no Quênia. No momento, eles estão de pé no Lago Baringo, ocupados preparando o jantar de hoje. O homem com penas na cabeça e vestindo uma saia xadrez vermelha se chama Troy. Ele tem 29 anos e é um dos 3 solteiros restantes na tribo. Troy está segurando uma vara de pescar improvisada feita de galhos e cordas. Na ponta da corda, ele amarrou formigas vermelhas e libélulas como isca. Aqui há muitos peixes, então pescar é muito fácil. O jovem de saia branca e o que está segurando um peixe são 2 bons amigos de Troy. Eles são os únicos solteiros restantes na tribo, então sempre agem juntos. Embora seja a estação seca, eles ainda têm uma boa pesca. Depois de algumas horas, pegaram vários peixes e estão felizes. Antes de voltar para casa, eles limpam os peixes com a água do rio e depois levam de volta à aldeia para preparar um delicioso jantar ao entardecer. A vida na tribo Pokot é dura e cheia de desafios. Os recursos são escassos e a seca constante torna a sobrevivência uma tarefa diária árdua. No entanto, a comunidade é unida e todos trabalham juntos para superar as adversidades. Na África, existem muitas tribos, mas entre todas, apenas os Pokot são chamados de guerreiros caçadores, porque são naturalmente talentosos na caça. Eles são muito precisos com arco e flecha, quase sempre acertando o alvo. No passado, aproveitavam sua bravura para roubar e saquear outras tribos. Agora, algumas tribos mais fracas se mudaram para áreas mais remotas, e as presas naturais estão se tornando cada vez mais escassas. Um membro da tribo chamado Kombi disse: "Antigamente, havia muitos antílopes ao redor da aldeia. Eu saía de manhã e conseguia carne suficiente para alimentar a família por um dia inteiro. Mas agora, os animais estão cada vez mais raros e às vezes passo o dia inteiro andando sem encontrar nada. Está cada vez mais difícil encher o estômago." Para garantir comida para suas famílias, os homens da aldeia costumam sair por um dia inteiro, deixando as tarefas domésticas para as mulheres. Como em outras tribos, as mulheres do povo Pokot trabalham arduamente todos os dias. Hoje elas estão fazendo um banco simples para a aldeia. De manhã cedo, as mulheres saem para coletar galhos adequados. Elas enfiam galhos finos no chão e depois tecem galhos mais longos horizontalmente para formar o assento do banco. Depois colocam o assento sobre suportes fixos para completar o banco. Quase todas as mulheres Pokot sabem fazer isso, pois é uma habilidade aprendida desde a infância. Elas colocam o banco na sombra, onde adultos e crianças podem descansar. Além disso, as habilidosas mulheres Pokot constroem suas próprias casas após o casamento. As casas dos Pokot parecem simples, mas são muito práticas. Um homem chamado Rodan Lee se orgulha de mostrar sua casa, dizendo que foi construída por sua esposa, assim como as 2 camas dentro dela. A estrutura principal é feita de madeira e o telhado é coberto de palha. Embora pequena, a casa protege do sol e dos insetos, sendo fresca e confortável. Essas são sabedorias passadas pelos ancestrais dos Pokot. Nesta aldeia, além dos 3 solteiros famosos, quase todos os homens têm de 3 a 4 esposas. No entanto, nem todas as esposas se casaram de bom grado. De acordo com a tradição dos Pokot, os homens devem dar 20 vacas ou 50 ovelhas aos pais da noiva como dote para se casar. Depois do casamento, as esposas assumem a responsabilidade pelas tarefas domésticas e pela criação dos filhos. Aqui os homens geralmente veem as esposas como força de trabalho, e elas trabalham arduamente todos os dias, às vezes sofrendo agressões se não fizerem o trabalho corretamente. No povoado dos Pokot, as mulheres ocupam uma posição de status muito baixo dentro da estrutura social da tribo. A desigualdade de gênero é evidente em diversos aspectos da vida cotidiana, refletindo-se até mesmo nos adornos que as mulheres usam em seus pescoços. Essas decorações redondas são mais do que simples acessórios. Elas simbolizam o estado civil de cada mulher. A camada inferior desses adornos indica que a mulher é solteira, enquanto a segunda camada revela que ela está casada. Já a terceira camada indica que a mulher está divorciada e pronta para casar novamente. Essas camadas não apenas informam sobre o estado civil, mas também sobre a experiência de vida da mulher dentro da comunidade. Quanto mais camadas uma mulher tiver em seu colar, mais casamentos e, consequentemente, mais experiências matrimoniais ela teve. Esse sistema de camadas é um reflexo das normas culturais da tribo,
onde o casamento é frequentemente mais uma questão de necessidade econômica e social do que de escolha pessoal. À tarde, Troy e seus dois amigos solteiros vão ao campo pegar mais insetos para usarem como isca no dia seguinte. Normalmente essa tarefa é das mulheres, mas como são os últimos solteiros da aldeia, eles mesmos têm que fazer isso. Depois de algumas horas, conseguem insetos suficientes e voltam para casa ao entardecer. Ao chegar em casa, Troy começa a preparar o peixe que pescou pela manhã. Sua mãe, que está ao seu lado, diz: "Se você se casasse logo, não precisaria cozinhar sozinho." Troy já está acostumado a ouvir isso todos os dias, mas continua indiferente. Os anos de vida de solteiro lhe ensinaram a cozinhar bem. Ele vive com sua mãe e sempre cozinha para ela. Durante a refeição, sua mãe volta a falar sobre casamento. No povoado dos Pokot, as pessoas se casam muito jovens, por volta dos 13 anos. Mas Troy, aos 29, ainda não conseguiu uma esposa. Sua mãe está preocupada porque a família é muito pobre e não conseguiram juntar dote suficiente para que alguma família aceite dar a filha em casamento. Com o passar dos anos, Troy se tornou um solteiro famoso na tribo. Depois do jantar, o sol se põe e mais um dia agitado chega ao fim. As pessoas vão para a cama e a aldeia fica em silêncio. Mesmo no quente continente africano, as noites podem ser frias e as pessoas precisam se cobrir bem para dormir. Troy, por não ter uma casa própria, dorme do lado de fora, seguindo a tradição de que os homens adultos não devem dormir com suas mães. Ele dorme ao relento por muitos anos, em qualquer estação, mesmo com vento ou chuva. Como os outros homens que fazem vigia, eles se revezam durante a noite para proteger os animais do vilarejo. À medida que a noite avança, a temperatura começa a cair rapidamente. No continente africano, mesmo nas regiões mais quentes, as noites podem ser frias. As fogueiras não apenas proporcionam calor, mas também um sentido de segurança contra os predadores que rondam a escuridão. Os sons da natureza se intensificam, com o canto dos grilos e os chamados distantes de animais noturnos, compondo a trilha sonora do anoitecer. Um aspecto importante do anoitecer na tribo Pokot é a vigilância noturna. Os homens se revezam para proteger o gado, um dos bens mais valiosos da comunidade. Armados com lanças, arcos e flechas, eles patrulham a periferia da aldeia, atentos a qualquer sinal de perigo, seja de predadores selvagens ou de ladrões de gado de tribos vizinhas. Esta tarefa é vital para garantir a segurança e a prosperidade da tribo. Chegando sua vez de vigiar, Troy se levanta, pega seu arco, flechas e uma lanterna e começa sua ronda. Ele diz: "As mulheres podem dormir dentro das casas, mas nós precisamos proteger os animais dos ataques de animais selvagens ou de outras tribos." Ao amanhecer, o chefe da aldeia sai primeiro de casa para contar o gado, verificar se algum animal está doente ou prenhe, e depois leva os outros homens para pastorear. Enquanto isso, eles continuam verificando a saúde dos animais, especialmente das vacas prenhas, que não devem beber muita água. As vacas caminham de 200 metros a 1 quilômetro ao redor da aldeia todos os dias. Durante a caminhada, o chefe encontra uma substância transparente numa árvore, que ele ingere dizendo que previne resfriados. Ele também mastiga um galho de uma árvore chamada assaca, que diz ser bom para a malária e pode ser misturado ao leite para tratar várias doenças. Essas são tradições passadas pelos ancestrais dos Pokot. Agora é época de seca, e como em outras partes da África, a seca se agrava a cada ano. O solo quente dificulta a caça. Para resolver a crise, os anciãos da aldeia decidem fazer um ritual de chuva. Eles sacrificam um cabrito e examinam seu coração e intestinos, acreditando prever o futuro. O chefe diz que a chuva está a caminho, mas também prevê um conflito relacionado ao gado. O vice-chefe explica que os jovens recebem o gado dos pais, mas alguns recorrem ao roubo, causando conflitos entre tribos. Para os jovens solteiros, que precisam de 50 ovelhas ou 20 vacas para se casar, o roubo se torna uma alternativa. Na região fértil ao redor do Lago Baringo, a pilhagem se tornou um hábito, com tribos menores sendo o alvo dos Pokot. O ancião de uma pequena tribo, os Njemps, conta que foram atacados pelos Pokot há 20 anos e desde então vivem em áreas remotas, escondidos. Eles construíram barcos simples para pescar, amarrando troncos leves com cordas, permitindo fácil flutuação.
Esses barcos rudimentares, embora pareçam frágeis, são extremamente eficazes e têm sido utilizados por gerações para navegar pelas águas do Lago Baringo. A habilidade de construir e manobrar esses barcos é uma tradição passada de pai para filho, garantindo que a comunidade continue a acessar recursos vitais, mesmo em tempos difíceis. Com a seca dificultando a sobrevivência, os recursos naturais escasseando e a pesca não sendo suficiente para alimentar todos, a tribo tomou uma decisão difícil: vender uma vaca. 4 homens foram designados para a tarefa de levar a vaca pelo lago até o ponto de venda. O trajeto, que normalmente não seria tão árduo, tornou-se uma jornada extenuante que levou 3 horas. Guiar a vaca através das águas do lago exigiu força, paciência e habilidade, pois o animal, não acostumado a tal ambiente, estava relutante e assustado. Os homens utilizaram seus barcos improvisados para navegar ao lado da vaca. Ao chegar ao destino, após a longa e cansativa travessia, os homens se encontraram com o comprador, que já os aguardava. Após negociações e uma troca justa, venderam a vaca por cerca de R$ 700, uma quantia significativa que representava mais do que apenas dinheiro. Esse valor, apesar de parecer modesto, era o suficiente para sustentar a tribo por vários meses. De volta aos Pokot, Troy e seus amigos solteiros continuam cuidando do gado, uma tarefa que ocupa grande parte de seu dia. Eles têm um plano ousado para dezembro: roubar vacas durante a estação chuvosa. Esta época do ano é estratégica, pois as chuvas intensas dificultam a movimentação e a vigilância, reduzindo as chances de serem descobertos. Troy, consciente das implicações de suas ações, afirma que precisa tomar essa medida extrema para conseguir se casar e, assim, melhorar sua situação e seu status dentro da tribo. Para os Pokot, o gado é essencial não apenas para o casamento, mas também para a sobrevivência. Sem gado, a vida se torna extremamente difícil. O gado não é apenas uma fonte de alimento e riqueza, mas também um símbolo de prestígio e segurança. O roubo e a pilhagem, portanto, tornam-se métodos de sobrevivência em um ambiente onde os recursos são escassos e a competição é intensa. Esta prática, enraizada na tradição e na necessidade, destaca a resiliência e a adaptabilidade do povo Pokot diante das adversidades. A cultura Pokot é rica e vibrante, marcada por uma forte conexão com a terra e com os ciclos naturais. As festividades e rituais desempenham um papel vital na vida comunitária, celebrando colheitas, casamentos e outros marcos importantes. Apesar das dificuldades, a alegria e o espírito comunitário são palpáveis. Os Pokot valorizam profundamente suas tradições e conhecimentos passados de geração em geração. Este respeito pelo passado e pelas práticas ancestrais é evidente em muitos aspectos de sua vida diária, desde a maneira como constroem suas casas, até os métodos que utilizam para cuidar do gado e cultivar a terra. A transmissão de conhecimento entre as gerações é essencial para manter a coesão social e a identidade cultural. Entretanto, existe um reconhecimento crescente de que a pilhagem e o roubo, embora historicamente significativos, podem não ser sustentáveis a longo prazo. Alguns membros da tribo estão começando a explorar alternativas mais sustentáveis para garantir a sobrevivência e o crescimento da comunidade. Projetos de conservação, práticas agrícolas inovadoras e parcerias com organizações externas estão sendo considerados como meios de preservar a cultura Pokot enquanto se adapta às mudanças ambientais e sociais. A mudança não é fácil e enfrenta a resistência daqueles que veem as práticas tradicionais como fundamentais para a identidade da tribo. No entanto, há um sentimento de esperança e possibilidade. Jovens como Troy, embora ainda envolvidos em práticas de pilhagem, começam a ver o valor em explorar novos caminhos para garantir um futuro mais estável e próspero. Se você curtiu essa incrível jornada pelo mundo dos Pokot, não deixe de dar aquele like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais aventuras fascinantes. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e deixe seu comentário abaixo. Queremos saber o que você achou e o que mais gostaria de ver. Juntos, vamos explorar as culturas mais incríveis do planeta. Obrigado por assistir e até a próxima.